Chegamos! Esse é o Conexão Tech, o primeiro programa de tecnologia aqui do interior do nosso estado, da Band Paulista. Muito bem-vindo, eu sou o Cássio e vou trazer sempre para você conteúdos de tecnologia, para você saber tudo o que está acontecendo aí com você, que te influencia, que te ajuda, né? Então vamos para cá, para que a gente possa sempre bater esse papo e trazer cada vez mais informações para que você esteja ciente de tudo que está acontecendo no mundo de tecnologia. Esse programa aqui, eu preciso começar agradecendo, agradeço os meus convidados, que eu vou apresentá-los daqui a pouco, mas agradeço a minha família que me trouxe até aqui, é o primeiro programa nosso. A gente não pode deixar de agradecer a minha esposa, o Davi, o Rafael, a Bia. Obrigado, senão eu não teria chegado até aqui. Tenho que agradecer toda a produção da Band, tenho que agradecer os amigos que me incentivaram. A Pet, nasceu lá esse programa, então bem-vindos. Esse é o Conexão Tech para você. E hoje ele começa muito especial, a gente vem com um tema que está sendo muito falado e se você não ouviu falar ainda, provavelmente algum vereador da sua cidade, ou prefeito, ou um secretário, está falando de cidades inteligentes, ou Smart Cities, se você quiser americanizar. A gente tem aqui alguns convidados especiais que eu trouxe, eu tenho a Mariana Lopes Tereza, da Secretaria de Desenvolvimento de Araçatuba, ela é diretora de tecnologia. Bem-vinda, Mariana. Obrigado pelo convite. Eu tenho o Coronel Mauro Alves, secretário de Planejamento, Ciência e Tecnologia de Rio Preto, lá do Parque Tecnológico, que a gente sempre se cruza lá. Bem-vindo, Mauro. Obrigado, viu, por ter vindo. Cassio. E o Wilson França, que é secretário de, vamos ver se eu consegui pegar tudo aqui, Inovação, Desenvolvimento, Tecnologia e assistência social lá, que cuida de toda essa parte do desenvolvimento social da cidade, é isso? Não, da parte de desenvolvimento econômico sustentável. Sustentável, exato. Então, bom, né, a gente começa aí sempre corrigindo todo esse ponto. E eu vou começar já fazendo a primeira pergunta, mas queria trazer para vocês a realidade dos cidades inteligentes, na prática, o que já no governo de vocês, a gente já tem, né, um primeiro semestre fechado aí, o que na prática a gente já pode falar de tecnologia no tempo de vocês? Vamos começar pelas mulheres, né, Mariana? O que na prática Araçatuba já implantou de tecnologia? Nós temos a honra de, em pouco tempo, já ter implantado um centro de inovação tecnológica. O trabalho já vinha acontecendo há alguns anos pelo ecossistema de tecnologia e inovação lá regional, né? Araçatuba concentra realmente todo o polo regional, são 43 municípios que envolve ali. Mas temos grandes universidades, temos empresas de tecnologia, temos indústria e já era esperado, né? Mas infelizmente por conta às vezes desse ecossistema não estar tão unido, atrasou, né? Nós percebemos esse atraso em relação às outras cidades aqui da região, muito próximas inclusive, né? Não tão longe. E Araçatuba conseguiu, em pouco tempo, em abril ainda, no 100º dia do governo Zanata, nós recebemos a assinatura do nosso credenciamento junto ao governo do estado, um centro de inovação tecnológica. Estamos muito felizes. Legal, muito bom. França, né? Vou chamar de França já. Sim. E Olímpia? Olímpia a gente sabe que é quase uma capital turística. O que a gente pode falar de tecnologia lá em todo esse meio aí, que o Geninho, aliás, um abraço para o Geninho, né? Que está ali desenvolvendo, né, o Festival do Folclore, mas a gente vai falar disso depois. O que Olímpia tem de tecnologia ali? A gente tem uma parte de turismo muito forte, e nessa parte de turismo a gente já se uniu àquele aplicativo Destinos Inteligentes, então o pessoal procurar aí Olímpia, vai aparecer lá rota cultural, rota turística, tem essas facilidades. Tem também o Conecta Mais Olímpia, e o cidadão, na hora que for na assistência social, com o seu CPF, ele vai ficar registrado o que ele fez ali, pois o filho na educação fica registrado, e então dá um histórico por CPF, e esse Conecta Mais Olímpia cada vez mais integrando o cidadão a própria atividades lá na cidade. E muitas leis, né? A gente fez muitas leis. Lei Nova Olímpia, facilitando e desburocratizando a fazer convênios, parcerias, convênios, extensões universitárias, parcerias também com o Sistema S. Lá em Olímpia a gente não tem a presença predial do Sistema S,
Então, agora a gente está trazendo aí o Sebrae, no Olímpia Mais Empreendedora, e isso está facilitando muito a capacitação dos cidadãos. É isso aí, dados é muito importante. Mauro, Rio Preto, o Coronel Fábio fala muito de cidades inteligentes, está na ponta da língua dele, mas o que você, o 01 dele, o que você pode contar para nós? Olha, Cássio, eu acho que a gente tem que fazer uma retrospectiva do que é a tecnologia e a inovação em Rio Preto, né? Começou há 20 anos atrás, aproximadamente, com 20 empresas de tecnologia, que junto com o nosso professor Bolsoni, né, criaram o Parque Tecnológico. Aí o Parque Tecnológico, com certeza, é a principal obra de cidade inteligente aqui em Rio Preto, mesmo que não se pensasse nisso há 20 anos atrás. Mas o Parque Tecnológico ele consegue agregar as universidades, como nós temos o Unesp, vamos ter a Federal, o Sistema S como um todo, as FATECs, ETECs. A gente consegue agregar poder público, as universidades e também a iniciativa privada. Então, a gente faz com que esse grupo comece a pensar em tecnologia e inovação, né? Então, durante esses 20 anos, Rio Preto já foi moldada, já começou esse trabalho, essa ideia de se fazer Rio Preto uma cidade tecnológica. E não é à toa hoje que nós temos mais de 1.500 empresas de tecnologia em Rio Preto, né? Então, a PET é uma grande responsável por isso também. Mais abraço, né, para o presidente Gerson Pedrinho, né? Grande abraço ao Gerson, grande parceiro também. Então, em 2023 foi feito o plano diretor das cidades inteligentes, né, pelo Poder Público Municipal. E foi ali colocado um norteamento do que a gente precisa fazer dentro da cidade. E vem o Coronel Fábio também, desde a época da campanha, falando em cidades inteligentes. E hoje, vocês da PET sabem da importância que ele dá para a tecnologia e para a inovação e os projetos que nós temos para a cidade de Rio Preto. Então, eu acho que a vinda do Coronel Fábio vem fechar um ciclo que há muito tempo foi aberto e que a gente agora vai começar a prosperar bastante nesse sentido. Seguir um trilho novo, né? Exatamente. É isso. Pessoal, esse é só o começo, eu já tenho que chamar os comerciais, então aguarda aí, tem bastante coisa acontecendo no nosso programa hoje. Além de cidades inteligentes, eu vou trazer a cobertura do maior evento de tecnologia aqui da nossa região. Aguarde, até já! Voltamos. E eu estou aqui com o Coronel Mauro, secretário de Desenvolvimento. Estou aqui de Rio Preto, né? Ciências, planejamento. O Mário sempre está viajando ali, então um abraço para o Mário também. Então, planejamento, ciência e tecnologia aqui de Rio Preto. A Mariana, diretora de tecnologia de Araçatuba, né, que está crescendo toda essa parte de tecnologia lá. E o França, que tem uma extensão de pasta lá, mas vamos chamar da pasta da inovação, né, que cuida de tudo, né, inova tudo lá em Olímpia. Vamos lá, pessoal, na gestão ali, quando a gente vai falar de cidades inteligentes, qual que é o desafio? Vou começar pelo França. Desafio, França, que a gente tem para implantar a tecnologia em Olímpia. Tem que sempre pensar que qualquer coisa que a gente vai fazer de cidade inteligente, vai fazer um banco de dados integrado. Perfeito. Para fazer um banco de dados integrado, assunto geoprocessamento é como se fosse um alfabeto. Então, tudo é georreferenciado. Então, um banco de dados integrado, então, bastante informações. Então, a gente vai ter aquisição de dados, integração, telecomunicações, né? E aí, então, tendo informações, você vai poder manipular essas informações. Manipulando essas informações, você pode gerar indicadores e aí ajuda a tomar decisão. Então, cidade inteligente nada mais é do que aplicar isso em todas as secretarias e também, tendo informações melhores consolidadas, nós vamos poder dar melhores informações ao cidadão. Dando melhores informações ao cidadão, maior transparência e, então, maior cidadania e acompanhamento das informações. Então, um grande desafio disso é como integrar essas informações. Essas informações são integradas, vamos supor, das várias secretarias. E esse é um primeiro desafio. Por que é um primeiro desafio? Porque
ter essa informação, uma secretaria, é poder. E compartilhar essa informação não é usual. Então, um primeiro desafio é integrar. Segundo desafio, tem que ter uma comissão de inovação e um coordenador centralizando o que vai se fazer. Isso dentro de um plano diretor de tecnologia de informação. Você tendo essa centralização, não acontece o que aconteceria, vamos supor, 10 anos ou 15 anos atrás. Um compra um servidor, vamos supor, a saúde, compra o servidor e coloca lá para eles. Não nasce integrado. Sim. Então tem que nascer tudo integrado, data center integrado. Vai comprar alguma coisa? Então vê se isso vai estar integrado. Isso. Então é um trabalho de conscientização mesmo, né? É um grande desafio, essa integração. Colocar essa cultura para todas as secretarias, para que todos possam trabalhar juntos, né? Isso. E os dados são muito importantes. Sem dados a gente não consegue chegar a lugar nenhum, a gente não tem... Mariana, e Araçatuba lá? O que você acha que é o desafio que tem de tecnologia ali? Como que está essa expansão também ali para o âmbito da internet para todos ou da tecnologia para todos lá? É um desafio, concordo bastante com o que o França falou em relação à segurança de dados, né? Realmente é muito preocupante, porque da mesma forma que evoluem os mecanismos, também evoluem a inteligência e a criatividade de pessoas que tentam atrapalhar o sistema, né? Então a segurança dos dados, principalmente quando a gente fala de dados sensíveis dos contribuintes, dos cidadãos, né? A gente tem que realmente se preocupar com isso. Araçatuba já há 2 anos é totalmente conectada. O cidadão faz todas as solicitações, todos os requerimentos, acessa dados da cidade através do portal da Prefeitura de Araçatuba. Todos os trabalhos, memorandos internos também já estão totalmente digitalizados. A gente teve um ganho de produtividade e transparência, né? Isso foi muito importante realmente. Agilidade, né? A transparência para o cidadão. Então a gente está muito contente com a evolução. Ela não caminhou tão rápido, mas ela caminhou de forma organizada, né? Como você falou também, é muito importante a gente ter esse trabalho integrado, organizado. Então, a Araçatuba tem conseguido desenvolver dessa forma, né? A gente tem agora também uma preocupação com a questão da geração de energia sustentável, né? Porque quanto mais a gente investe em tecnologia, mais o consumo de energia, então a gente se preocupa bastante. Nós temos já, né, estabelecido na cidade geração de energias mais limpa, através da fotovoltaica, através do etanol, que é produzido da cana-de-açúcar. Então a gente está agora caminhando para esses projetos de conectividade com energia sustentável. Antes do Mauro já responder também, mas eu queria falar que a importância de se ter uma matriz energética na cidade. Então, assim, a gente olha para as cidades daqui e o pessoal não se preocupava com isso. E hoje nós temos carro elétrico, nós temos toda a tecnologia a todo vapor aí. Nós precisamos olhar para isso, senão vai faltar energia. Exatamente. Mauro, aqui em Rio Preto, nós temos, né, diversas aí, partes de tecnologia espalhadas. Juntar tudo isso, como o França falou, a Mariana completou, em dados. E como que a gente faz isso realmente desenvolver para Rio Preto? Como que a gente consegue fazer isso e implantar tecnologia, né, com transparência, de forma que todo mundo incentive isso também? Olha, Cássio, quando foi feito o plano diretor de cidades inteligentes, né, foi constatado alguns problemas que a cidade tem, isso em 2023. E uma das coisas indicadas, né, foi a falta de uma cultura de inovação e de tecnologia na cidade. Apesar de Rio Preto ser uma cidade com 1.500 empresas de tecnologia e um parque tecnológico. Eu vejo no parque tecnológico, que faz parte da minha secretaria, muitos riopretenses não conhecem o parque tecnológico. Sim. Então a gente está até dentro do conselho do parque tecnológico fazendo um trabalho. Nós vamos começar a participar de feiras dentro do estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo, para levar realmente o parque tecnológico para fora. E também para a nossa região, que nós temos que crescer regionalmente, como região metropolitana, né? Rio Preto liderando esse crescimento na tecnologia, não só na tecnologia, mas também na tecnologia. Mas essa cultura realmente de inovação e tecnologia a gente tem que propagar, através da educação, através de trabalho, através da mudança dentro do próprio poder público, né?
nós temos, a partir do momento que o poder público, que faz as políticas para serem desenvolvidas as ideias e os projetos de cidade inteligente, a gente tem que fazer também o nosso trabalho de casa. Então, nós estamos abrindo uma licitação agora para contratação de empresas que tenham softwares para serem desenvolvidos os trabalhos dentro de cada secretaria e de uma maneira integrada. Então, a gente vai quebrar vários paradigmas dentro da administração pública e tornando a Prefeitura de Rio Preto como uma prefeitura inteligente. E a partir daí a gente vai começar também, aliás, já está em andamento, um trabalho para desenvolver a cidade inteligente na cidade, né? O Coronel Fábio, o principal projeto dele nesse sentido é o Smart Rio Preto, é exemplo do que hoje acontece em São Paulo, o Smart Sampa. A gente vai trazer e vai desenvolver esse Smart Rio Preto. E a ideia é você fazer esse projeto com a parceria público-privada, né? Hoje, o poder público, por razões orçamentárias e financeiras, a gente não tem dinheiro disponível para grandes projetos. Então, a gente tem que buscar também na iniciativa privada esses investimentos para que a gente possa desenvolver esses projetos que vão transformar a cidade em uma cidade inteligente. E para isso também precisa a gente conscientizar, inclusive, o empresário, o investidor, para que ele possa entender também o ganho que ele vai ter também investindo na cidade inteligente. Então, realmente é uma mudança de cultura que a gente precisa fazer no geral. Eu até Mauro, que a população como um todo precisa estar nessa. Não dá mais para a nossa cidade ficar ultrapassada. Você tem que cobrar o teu vereador, você tem que cobrar o teu secretário, o teu prefeito, você tem que falar para ele, nós precisamos desenvolver a cidade. Vê exemplo aqui dessas 3 cidades, o quanto que elas estão crescendo e ganhando velocidade para ir muito mais longe. Exatamente. Então, sem tecnologia, um dos objetivos nossos aqui é trazer para a população a importância dela para a implantação da tecnologia. Verdade. Mas aí você falou de um ponto, né, que é recurso. E aí, a gente, né, antecipou um pouquinho, né, era mais para o final essa pergunta, mas recurso, isso fica só nas grandes capitais? Qual que é a dificuldade que a gente tem para trazer isso para cidades como as nossas aqui? Vamos começar com o Mauro. O Mauro não, o França. Essa parte é muito importante, porque quando a gente tem os recursos nossos, muito é custeio, quase a maioria. Então tem pouco dinheiro de investimento. No caso específico de Olímpia, a gente é CAPAG A+. O que significa CAPAG A+? É autocapacidade de financiamento. A gente tem muita garantia, muita solidez. Sim. Então, a gente é muito procurado para financiamentos, né? E os financiamentos melhores, ou é BNDES, ou até financiamento internacional. Então, a ideia nossa, o BNDES tem um financiamento especial para a cidade inteligente e até tem um financiamento lá que chama Plano Clima. Se você fizer alguma coisa na área de tecnologia para prevenção de desastres, né, e defesa civil, tem um bom foco e é até um pouco subsidiado. Então, a ideia nossa é fazer um financiamento para alavancar a parte de tecnologia e depois, já fizemos a lei das PPP, fazer uma parceria público-privada, porque ela é de longa duração. E essa integração, essa manipulação da base de dados e transformar isso num centro de gestão integrada é mais viável quando tem uma PPP de longo caminho. Então, a gente imagina, primeiro, fazer um financiamento BNDES para alavancar e já gerar o Centro Integrado de Operações de Mobilidade e Segurança, que aí são poucas secretarias, que já começa a fazer uma integração, né? Câmaras de vigilância, servindo também para mobilidade. Então, essa seria uma meta a curto prazo, né? E depois irá engrenar uma PPP de cidade inteligente e muito apoiado na taxa de iluminação. E hoje é permitido, né, usar a taxa de iluminação na área de segurança
e na área de cidades digitais. Na verdade é isso, a população tem que ajudar, as empresas têm que olhar para a sua cidade e olhar isso como um benefício para elas também. Por isso a importância dessa parceria prefeitura, empresas, né? Mas, Mariana, você falou no começo lá em relação, né, ao pleito que, né, vocês conseguiram, né, para trazer esse centro de inovação tecnológico. Como que foi isso? A burocracia realmente precisa de mais parcerias com as empresas? Como que a Araçatuba está vendo, né, alcançar esses recursos para desenvolver mais? Precisa de parceria, sim, elas são fundamentais. A união do ecossistema, que envolve pelo menos um tripé, né? Que é o setor público, o setor privado, as instituições de ensino. Então, nós tivemos o apoio de todo o ecossistema, nós fizemos um projeto, encaminhamos para o governo do estado, direto para a Secretaria de Tecnologia e Inovação, e foi então aceito o projeto, né? Nós temos vários caminhos para o governo do estado, o governo federal, através de projetos, né? Editais de chamamento público, voltados para a tecnologia e inovação. Só esse ano nós já estamos submetendo 5 propostas, já porque nós estamos com o Centro Tecnológico credenciado, conseguimos submeter 3 propostas, e através também de um outro programa do governo do estado, que são as cadeias produtivas locais. De acordo também com os estudos que nós fizemos, entendemos que a Araçatuba tem uma vocação profissional econômica em tecnologia. Nós temos um mapeamento de toda a cadeia, conseguimos identificar todos os elos preenchidos, enviamos um plano estratégico também para o governo do estado e já fomos habilitados como cadeia produtiva local. Agora também começam a vir recursos para esta cadeia. E o interessante que nós temos falado muito para impulsionar as parcerias, o recurso vem direto para eles, nem passa pela prefeitura, né? Isso. A gente não precisa ter essa preocupação com a burocracia, porque de verdade, se a gente for enfrentar a burocracia do setor público, a gente atrasa ainda mais essa evolução. Então, como nós já temos um caminho aí atrasado, nós precisamos ganhar esse tempo, nós precisamos agilizar as parcerias público-privadas, precisamos realmente incentivar as empresas, através também de algumas isenções. A gente sabe que São José do Rio Preto houve um interesse muito maior das empresas por conta dos incentivos fiscais, isso é muito importante. Araçatuba está nesse estudo também. Nós temos uma lei de inovação mais ampla agora em análise pela Secretaria de Fazenda, Jurídico, a Câmara. Estamos em vias de aprovar e também alguma isenção para os empresários, né? Não posso dar spoiler ainda, porque não podemos prometer sem efetivamente... Mas aí você traz depois num próximo programa. Tenho muita honra em voltar aqui e dar essa notícia, né? Porque eu acho que a nossa região tem um atrativo tecnológico muito grande. Como eu comentei sobre a questão da energia solar, energia fotovoltaica aqui na nossa região e a cana-de-açúcar, também a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, nós temos conversado bastante integrado toda a nossa região e temos muito interesse que a Alto Noroeste Paulista e a Noroeste Paulista inteira converta realmente para um grande data center integrado, com capacidade tanto tecnológica como energética. Eu acho que todas as cidades estão em sintonia, né? Então, eu acho que é importante para que todos tenham essa ciência. E você aí de casa, tá? Tenha a ciência da importância de uma participação das empresas, né, junto com a prefeitura. Né? E aí é isso. Eu até sugiro, Mariana, vai lá na secretaria, procura o William, né? Talvez você não consiga agenda, né, com o Mauro, mas procura o William lá, senta com a PET, referência também, né? A PET que agora também está lá em Olímpia, já estamos estendendo esse braço. Referência em cadeia produtiva local, tá? E além disso, é exatamente isso que você falou, é a gente se unir. Mauro, como que está essa... Eu vejo assim, cada cidade está num momento, né? E a gente tem que realmente pensar que não é de um dia para outro, não é um mandato, 2 talvez mandatos que você vai transformar uma cidade realmente em uma cidade inteligente. A gente pode trazer o exemplo lá de Barcelona, né, aquele bairro de Barcelona, arroba 22, né, Cássio? Isso. Arroba 22. Isso, exatamente. Em 2020 se transformou num bairro inteligente, né? Não pode-se colocar Barcelona ainda como uma cidade inteligente, mas o arroba 22 é um exemplo do que foi feito e se transformou um bairro degradado e com a parceria do poder público, do investimento privado, se transformou um bairro maravilhoso e que é o bairro que tem todas as características de cidade inteligente. E hoje eles vendem esse projeto para o mundo, né? E está em tratativas, inclusive, com a CIRP, a PET, o
próprio poder público aqui, a gente trazer esse exemplo para que a gente possa desenvolver isso também. Mas, por exemplo, foi investido lá 400 milhões de euros. Né? Então, é um valor pesado. Se você vamos falar 400 milhões de euros, são 2,5 bilhões de reais para você transformar um bairro inteligente, um bairro inteligente. Então, é muito dinheiro para que a gente possa, em um pouco período de tempo, transformar uma cidade ou sequer um bairro inteligente. Então, por isso que a gente realmente precisa trazer a iniciativa privada para esse projeto. Entendeu? Porque, por exemplo, uma empresa de data center teria todo o interesse de se alocar aqui na nossa região, entendeu? E desenvolver a região metropolitana como um todo. Afinal de contas, ali nós estamos quase juntos. Nós temos o aeroporto vindo aí, o aeroporto de Olímpia, que vai estar ali cruzado com Rio Preto. Então, nós temos muitas possibilidades e a gente precisa realmente da aprovação dessas leis de público-privado para que a gente possa evoluir. E a ideia também que a gente tem que começar a pensar também em legislação municipal para que isso aconteça e a gente transformar os bairros, os futuros bairros, a gente coloque alguma legislação e também o incentivo fiscal, como você disse também, para que o investidor, o incorporador, ele possa fazer aquele bairro ali já com uma estrutura de cidade inteligente. E você dando algum tipo de isenção fiscal para ele, para que ele possa também ser viável economicamente. Então a gente tem que pensar em muita coisa, né? Já estamos pensando como Rio Preto há 20 anos e temos mais grande tempo aí pela frente para a gente realmente fazer com que Rio Preto se transforme numa cidade inteligente. Então é isso, nós estamos ouvindo falar de cidades inteligentes agora, está em pauta, está em alta. Né, todas as prefeituras usando isso. Nós vamos ter que chamar os comerciais mais uma vez, mas daqui a pouquinho nós vamos falar de segurança, porque cidades inteligentes ele tem um foco legal para a segurança que vai trazer realmente benefício para você. É isso aí. Então, próximo bloco, a gente volta aqui com os nossos convidados. Obrigado. Voltamos, esse é o Conexão Tech, o programa de tecnologia que a Band Paulista traz para você estar informatizado aí dentro da sua casa, para você trazer tecnologia para dentro da sua empresa. Nós vamos trazer vários conteúdos para você e esse hoje é especial, nós estamos falando de cidades inteligentes. Eu vou trazer aqui a pergunta-chave, segurança. Cidades inteligentes não dá para falar sem segurança. Projetos de segurança, a gente fala de câmeras, mas a que ponto isso está? Quanto custa? A gente falou das parcerias, né? A gente consegue resumir isso, porque eu sei que é extenso, a gente teria que trazer só para falar de segurança e tecnologia. Né? A gente pode ter uma outra pauta, mas hoje, vou começar pelo Mauro. Mauro, Rio Preto, olhando para esse lado, segurança e tecnologia, como que a gente está avançando? Olha, como eu disse, né, o principal projeto do Coronel Fábio na área de cidades inteligentes é o Smart Rio Preto, a exemplo do que foi criado em São Paulo. Então a ideia é a gente instalar 3.000 câmeras inteligentes na cidade, com softwares para que você faça reconhecimento facial, para você faça, exemplo, um som de um tiro, você consiga captar esse som e já disparar a ocorrência para a Polícia Militar, para a Guarda Civil Metropolitana. Então, isso também tem que ser integrado com as forças de segurança. Então, dos dados. Exatamente, ter uma central que possa agregar todas essas imagens com inteligência artificial. Né? Quando nós começamos na Polícia Militar aí há 15 anos atrás e falar em monitoramento de câmeras, né, que é o que era antigamente, para cada 4 câmeras você tinha que ter um policial militar, né? Porque não existia o software, não existia inteligência artificial, que hoje nós temos, é uma realidade. Então isso deixa tudo mais fácil. Mas, a exemplo do que está acontecendo em São Paulo, e é um sucesso, nós queremos trazer e vamos trazer esse Smart, vamos criar o Smart Rio Preto aqui na cidade, para que a gente possa ter um ganho na segurança pública. E depois, a partir dessas 3.000 câmeras, a gente ia agregando outras coisas dentro desse projeto.
E lá em Olímpia também já vem da defesa, né, França? Então, especialidade sua, lá em Olímpia, cidade turística, segurança, é pauta? A pauta lá é segurança, mas é integrado com a mobilidade. Então, qualquer câmera que se coloque, ela é dual, tá? Cada um fazendo a sua missão. Vamos concentrar em fazer um centro de operações integradas, já no prédio já disponível, para a gente poder agilizar isso, um sistema de inteligência, e nesse sistema de inteligência poder ter os acessos a essa base de dados, de banco de dados de placa, né? E também da central de vídeo monitoramento, para os diversos órgãos acessando, cada um fazendo a sua missão. Então é Polícia Militar, Polícia Ambiental Estadual, Polícia Rodoviária Estadual, a própria Polícia Civil e a própria GCM, cada um fazendo a sua missão, e isso integrado. E, importante, parceria com câmeras privadas. Por quê? As câmeras, se a gente compra como um órgão público, a tecnologia delas avança muito. Então, por exemplo, se eu comprasse uma câmera 5 anos atrás, a de OCR, é uma câmera por faixa. Hoje, eu já compro uma câmera, já vê 2 faixas. Sim. E também a parte de resolução, tudo isso vai aumentando. Então, não é bom comprar câmeras com dinheiro público. Então, aí pode ser uma mistura de locação, da parte, né, de locação, só que é custeio, e custeio é muito mais caro para a gente, mas pelo menos uma parte pública de locação e muita parceria com câmeras privadas. Tá? Então, e nós vamos fazer, com o financiamento do BNDES, puxar um centro integrado de operações de mobilidade e segurança. Eu vou ter que falar com a Elaine, aliás, um abraço para todo mundo da Comunique, para ela, né, ajudar a gente nessa ponte de novo, para trazer todas as cidades para a gente falar só de segurança, porque realmente tem muito assunto. Mariana, de forma resumida ali para Araçatuba, o que a gente, né, você falou do avanço da tecnologia, estamos avançando em segurança lá também? Também. A população pode ficar tranquila? Também, precisamos ficar tranquilos, né, porque nós já fomos uma cidade muito mais pacata, mas tivemos o histórico de um super assalto, né, recentemente. Então, a gente contou muito com câmeras privadas. Como disse o França, é importante realmente que a população contribua com isso, né? Mas ela não precisa ser responsável por isso. Sim. A cidade tem que fazer alguma coisa. Então, nós também inovamos, né, nessa gestão a integração da mobilidade urbana com a segurança pública, justamente para que eles possam trabalhar utilizando os mesmos recursos, as mesmas ferramentas, né? E isso se torna muito mais útil e produtivo para todos. Muito mais seguro, que eu acho que é muito importante também. A gente tem histórico de muitos acidentes nas ruas, por conta de postes, falta de iluminação pública e tudo mais. Então, de um ano para cá, mais ou menos, a gente já teve implantação de uma concessão da iluminação pública. E hoje, então, nós temos praças mais iluminadas, ruas mais iluminadas. Então, acho que a segurança também envolve essa parte da iluminação, né? Porque as pessoas se sentem um pouco mais seguras para andar na rua. Ainda estamos em fases de implantação de câmeras, não temos em muitas ruas, são mais avenidas principais, né? Mas elas já funcionam de forma inteligente, captando, principalmente na entrada e saída da cidade, veículos, né? Através de monitoramento de veículos, se tem algum carro sendo procurado, algum caminhão, né? Sendo procurado, eles já são identificados também, então já estamos nessas etapas. De novo, a conscientização da população estar junto com a prefeitura. Tem que trabalhar em conjunto. E para isso, a APET realiza o maior evento de tecnologia do interior do estado de São Paulo, o Rio Preto Tech Summit. E claro, Conexão Tech, a Band Paulista tem entrada privilegiada lá e aí a gente cobriu todo o evento e eu vou mostrar agora para vocês junto com os meus convidados. Roda aí. O Rio Preto Tech Summit 2025 surpreendeu. A
4ª edição do maior evento de tecnologia e inovação do interior paulista foi marcada por avanços, presença maciça de público e uma feira muito mais robusta, interativa e conectada. Nessa edição, os patrocinadores mostraram um alto nível de engajamento, enquanto os expositores investiram pesado em experiências tecnológicas. Pela primeira vez, o público circulou ativamente pelos estandes em busca de novidades e soluções práticas. E a robótica ganhou um destaque muito grande. A carreta SESI atraiu centenas de visitantes e o robô humanoide da Silo, que era a patrocinadora master, percorreu toda a feira, interagiu com participantes e até subiu no palco. Cachorros robóticos e soluções de automação circularam livremente pelo evento. Incrível! Na área de realidade virtual, trouxeram experiências imersivas, transportando o visitante para jogos em ambientes em 360 graus. Empresas de software mostraram na prática como a inteligência artificial tem otimizado a produtividade no agronegócio e em setores estratégicos da economia. Nos palcos, o debate foi centrado no papel humano frente à inteligência artificial. Especialistas como Arthur Igreja reforçaram: por mais avançada que seja a tecnologia, ela ainda depende da sensibilidade e da ética humana. E a representatividade cresceu muito. Nunca tantas mulheres palestraram no evento, reforçando a sua autoridade e o protagonismo no setor de tecnologia. A feira também abriu espaço para temas como segurança digital, smart cities, gestão pública, soft skills e inovação corporativa. A presença então do governo do estado e da prefeitura reforçou o compromisso com o desenvolvimento do setor. O secretário estadual de desenvolvimento e o prefeito de São José do Rio Preto garantiram: o evento terá ainda mais espaço e investimento nos próximos anos. Com os ingressos esgotados 45 dias antes da abertura, o Rio Preto Tech Summit 2025 confirmou seu papel de protagonista na construção de um futuro tecnológico, acessível e muito mais conectado. Você já deve estar aí no estúdio ouvindo a gente, e eu estou aqui no maior evento de tecnologia do interior do estado de São Paulo. Ele é o maior por quê? Porque ele é o único que traz muita inovação de forma plural, sem ser segmentado. E claro, Conexão Tech, que quer trazer tecnologia para você, não podia deixar de cobrir todo esse evento. Eu, como diretor da PET, também participo um pouco disso, junto com o presidente Gerson Pedrinho e todo o staff, todo mundo. A gente faz esse evento acontecer, então a Band sempre vai estar aqui cobrindo com intensidade, trazendo tecnologia para dentro da sua casa, porque tecnologia está em alta e está em pauta. Então vamos juntos conhecer tudo que está rolando no Rio Preto Tech Summit 2025. Acompanhe no Conexão Tech. Logo no primeiro dia, recorde de público. Serão 2 dias de evento. O Rio Preto Tech Summit chega ao 4º ano consecutivo na cidade. Um evento consolidado que atrai as empresas, empresários, aficionados por tecnologia. E estamos com uma grade de palestras bem diversificada, bem interessante, além dos palestrantes. Eventos de tecnologia e inovação é sempre quase um lugar comum, de ano para ano sempre tem novos assuntos, né? Então a cada ano a gente sempre tem novidades, desde as palestras até os próprios produtos dos expositores e patrocinadores. O evento tem o objetivo de fortalecer a inovação na região, com palestras, painéis, feira, tudo com as últimas tendências em tecnologia. Arthur Igreja abriu a programação. Ele reforçou a importância do uso das ferramentas de tecnologias no dia a dia, nas empresas e até em hospitais. Então, uma região que realmente tem muito essa pegada tecnológica, e a medicina, a saúde em geral, é um dos setores que está passando pela maior transformação. Não só porque agora os pacientes estão muito empoderados
cada vez mais usando dispositivos inteligentes que fazem aquilo que muitos anos atrás era só possível em exames que eram feitos em hospitais de ponta. E as pessoas têm hoje isso no seu pulso, né? Então, já tem uma série de indicadores, cada vez mais dispositivos inteligentes. E agora, se nós falávamos alguns anos atrás, por exemplo, de Dr. Google, agora nós estamos falando não só de Dr. ChatGPT, mas tantas outras tecnologias. Então, quer dizer, isso revoluciona a jornada desse paciente, mas e do outro lado, é claro, a jornada também dos profissionais de saúde, não só dos médicos, mas da gestão como um todo. Na Feira de Negócios, cerca de 40 expositores com empresas de softwares, consórcios, inteligência artificial, segurança digital e internet. Inclusive a inteligência artificial, nós que temos essa vocação, né, para a área médica e também a vocação para a tecnologia, a nossa ideia por meio da prefeitura é justamente unificar essas duas vocações para fazer Rio Preto, né, também uma cidade cada vez mais tecnológica, inicialmente aqui pensando na área médica, mas também em outros segmentos aqui do município. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, representou o governador do estado. E eu acredito muito no potencial. Nós não somos um estado. Se São Paulo fosse um país, o governador fala isso toda hora, a gente é a 20ª economia do mundo, 3ª da América Latina. São Paulo tem 3 das 100 melhores faculdades do mundo. Entendeu? Então você tem regiões aqui que tem tudo para ser um polo de inovação. Eu venho conversando com o prefeito atual e com o Campetti, que é o deputado, da gente montar um polo, mas um polo organizado. Então esse evento, ele tem para mim, ele é um marco muito importante. Apesar de ser a 4ª edição, ele vem já com a política acoplada, com a filosofia que está o prefeito, a filosofia que está os deputados daqui, Itamar também, que é onde a gente está enxergando que isso aqui pode ser, até saiu que é o Vale do Silício Caipira, né? Eu acho que São Paulo tem potencial para ter vários focos de inovação atrelados às vocações locais. O SESI levou uma unidade móvel de ciência e tecnologia. A iniciativa desperta o interesse e o prazer de aprender em crianças e jovens. Ela abre a temporada no maior evento de tecnologia do Noroeste Paulista, que é o Rio Preto Tech Summit, mas ela vai permanecer na cidade por mais 3 semanas e depois ela vai para os outros municípios. E isso é que é legal, porque a gente faz tanto a formação dos professores quanto os alunos dos municípios. Então, as crianças podem vir, verificar, aprender, vivenciar na prática, fazer mão na massa mesmo e ter esse acesso à robótica, às tecnologias digitais, à programação, para que elas tenham o gosto por aprender por isso, tenham prazer em aprender com essa mão na massa. A ideia do evento é realmente trazer inovação, tá? Esse ano, tudo que a gente está vivendo é para mostrar para o público, para as empresas que o futuro já está acontecendo. Então não adianta a gente ficar planejando o futuro está tudo muito rápido. Então a inovação é muito rápida. Então as palestras elas vão vir nessa sequência. O Tech Summit, eu acho que a receita do Tech Summit, né, essa valorização do Tech Summit é exatamente porque a gente traz o que está acontecendo e que as pessoas nem fazem ideia. O RP Tech Summit é de extrema importância para o interior de São Paulo. Um evento robusto, íntegro, que traz tecnologia e palestrantes de ponta. É muito bacana porque socializa empresas, consultorias, estudantes, dentro desse ecossistema tão rico que tem no interior. E aí, olha o tamanho desse evento, Rio Preto Tech Summit, tudo que a gente fez lá, tudo que essa nossa região pode trazer para você, inovação. E aí é você buscando conhecimento. O conhecimento está aí, você tem que ir atrás dele para buscar cada vez mais inovação. Porque a tecnologia, ela não para. E eu vou chamar mais uma vez os nossos comerciais para voltar depois com o último bloco, as considerações finais, os últimos assuntos aqui de Cidades Inteligentes. Fica de olho aqui, daqui a pouco a gente volta. Voltamos, nosso último bloco aqui de Cidades Inteligentes. Tem muito mais assunto para a gente conversar. Vamos marcar mais bate-papos. Mas aqui para a gente, né, ir despedindo e fazendo uma conclusão. Qual que é a prioridade lá do próximo passo? Vamos começar pelas mulheres e, aliás, parabenizar, né, para mostrar a todo mundo que as mulheres também estão à frente da tecnologia. Parabéns, Mariana. Muito legal. Obrigada. Muito honrado ter você aqui. Qual que é a prioridade lá de Araçatuba? A gente tem prioridade na educação. A gente entende que através da educação e transformar realmente essa realidade que nós temos hoje lá, levar a comunidade a entender é através da educação mesmo, né? A cultura ela precisa ser aprimorada, mas só através da educação.
Então, nós já estamos em contato com a Secretaria de Educação para trabalhar desde as crianças ali o interesse pela tecnologia, né? Mostrando para elas já a realidade com óculos de realidade virtual, coisas que são mais práticas, né? Nós já temos alguns lugares da cidade que estão de turismo, né? De lazer, então acho que conecta com o que é real, o que elas estão vivendo, e já para o mercado de trabalho, para elas entenderem onde elas podem chegar sem precisar sair de lá, né? Que eu acho que isso também tem sido um impulsionamento. Até pouco tempo atrás, os estudantes saíam de Araçatuba, iam para grandes centros. Hoje eles podem ficar. Através da tecnologia, eles podem continuar trabalhando e a gente conseguir ter uma cidade totalmente unificada com lazer, cultura, educação e trabalho. Parabéns, Anata. Mariana, parabéns. Obrigada. Zé Carlos pela ponte, obrigado lá. Um abraço, manda um abraço para ele. França, Olímpia, prioridade em tecnologia. Qual é o próximo passo? Uma das coisas foi a gente conseguir trazer a FATEC, a primeira universidade pública na área de tecnologia. Isso fazia muita falta, porque tinha um êxodo de nossos universitários e gerava uma massa crítica abaixo da crítica em nossa região. Então isso a gente conseguiu. Vamos inaugurar agora dia 2, já iniciando, o governador vai estar lá. Na parte de saúde. Por que saúde? Na parte de telemedicina. A gente recebe muitos turistas e a nossa população é muito pequena. Então, se a gente for construir hospitais, tudo para atender o pico dos turistas, nós não teríamos capacidade. Então, a telemedicina, ela vai estabilizar essa necessidade do pico. Então, do pico de uma epidemia da nossa população e no pico da hora da temporada. Então, a telemedicina é a tecnologia que a gente precisa ter urgentemente. A Olímpia tem muita pauta de tecnologia, hein? Vamos ter que agendar mais vezes. Obrigado, viu, França? Mauro, para encerrar, um abraço para o Coronel Fábio. O que a gente vai fazer de prioridade? A prioridade era aprovar a PPP. Aprovou. E agora? Agora o primeiro projeto é o Smart Rio Preto. Nós vamos trabalhar bastante, trazer empresas, trazer parceiros aí para que a gente coloque esse projeto em andamento, que vai ser o início de um grande projeto de cidades inteligentes para Rio Preto. Através desse projeto vai vir muitas outras coisas. E como tanto França quanto a Mariana falou, eu acho que a educação faz toda a diferença. Então, aqui em Rio Preto, o que nós estamos pensando? A escola de gestão, que é uma escola para a gente formar os nossos funcionários públicos, ele está vindo para a minha secretaria. E justamente para que a gente dê um aspecto tecnológico nessa gestão. Então, a formação dos nossos gestores e dos nossos professores, inclusive, vão ser baseados também em tecnologia e inovação. Tá? E eu trago também a vinda da Federal de São Carlos, que vai vir já com um curso superior de inteligência artificial. Tá? Vou dar um spoiler aqui, mas não vou falar qual das nossas universidades, aí, das faculdades vão trazer, mas o ano que vem nós vamos ter um curso de mecatrônica também aqui em São José do Rio Preto, um curso superior. A Unesp já tem ciências da computação também, né? E outros vários cursos na área de tecnologia que a gente precisa e faz com que haja uma mudança na consciência das pessoas, dos jovens principalmente. A gente precisa realmente construir essa cultura da inovação e da tecnologia. É isso, Rio Preto cada vez mais tecnológica. Bom, obrigado meus convidados. E agora eu quero falar com você, porque hoje é um dia especial, Dia dos Pais. Então, para todos os pais, eu não podia deixar de dar uma mensagem aqui nesse programa que inaugura hoje, que começa hoje com tudo isso. Aqui a minha mensagem vai direto para os pais, mas para aqueles pais que são contra a tecnologia. Hoje eu quero falar para você, pai, que na verdade a tecnologia veio para ficar. Ela não vai sair da tua vida. E se teu filho está nela, incentive. Talvez você precise dar um passo para trás e deixar de querer só ensinar, mas também aprender com ele. Mas mais ainda, pai, eu quero falar nesse Dia dos Pais, é que nenhuma
tecnologia vai roubar o seu tempo. O tempo, não adianta. Esse tempo que você vai querer ter com o seu filho, com o seu neto, nenhuma tecnologia e ninguém no mundo vai substituir. Então, um feliz Dia dos Pais, com muito tempo, mas com muita tecnologia. Esse foi o Conexão Tech. Muito obrigado, até a semana que vem.